Olá, queridos alunos e alunas, vamos para mais uma série de questões, agora, Geografia Física. Interessante, quando nós falamos do Enem em Geografia Física, a gente praticamente não vai estudar uma questão em específica de relevo, de clima, não. Quando a gente fala em Geografia Física, nós estamos falando numa contextualização de uma questão de clima com uma situação da atualidade, uma questão de relevo com uma questão de meio ambiente. Então, nós vamos classificar como geografia física, porque fala sobre os problemas da geografia física, ou dos estudos da geografia física, mas vocês já vão perceber que ela não é uma questão que vai querer saber qual a bacia hidrográfica, o pico, o ponto culminante brasileiro. Não, é sempre contextualizado com o meio ambiente. Eu até poderia classificar muitas dessas questões como meio ambiente, questões de meio ambiente, questões climáticas, mas a gente coloca a geografia física porque o cerne da questão são situações como que nós classificamos dentro da geografia como aquela geografia mais física mesmo, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos para a correção desta lista de exercícios, desses 8 exercícios. Sempre lembrando que quando tu vais fazer a prova de ciências humanas, tu também tem a prova de linguagens e a prova de redação. Então é sempre interessante que tu tenha a capacidade de fazer um pouco mais rápido as questões de ciências humanas para sobrar mais tempo para a tua redação, porque a redação sim tem um peso definitivo na tua prova. Então, não adianta tu só pensares em acertar, tu tem que tentar acertar e ainda reduzir o teu tempo de resolução de questões. Vamos à luta então? Já estamos aqui com a nossa questão de número 1, que foi a questão 61 do Enem de 2020, do Enem de 2020. Então vamos lá. Ele já começa nessa questão colocando aqui o rio Tietê. Então, primeiro, essa fotografia do rio Tietê. E você já conhece a situação do rio Tietê. Na parte urbana, na parte metropolitana do rio Tietê, você, aí, apesar de muitas ações, a maioria delas ineficazes, dos governos estaduais, ou do governo estadual de São Paulo, o rio Tietê é um rio poluído. Só que o que muitos de vocês não sabem é que nas regiões mais do interior de São Paulo, por onde não está mais a região metropolitana, o rio Tietê é um rio limpo, é um rio com vida aquática. Então, onde tu vai encontrar peixes, enfim, é um rio normal. Agora, quando chega em São Paulo, bom, aí o problema pega. Então, olha só, o rio Tietê está morto. Bem forte, né? Ao menos uma parte dele, 137 quilômetros. Para ser mais preciso, uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016, essa é uma questão de 2020, vocês veem que eles pegam dados de 4, 5 anos atrás, o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba. Que nome, né? Mas a gente tem muitos desses nomes das cidades em São Paulo. Passa por toda a região metropolitana de São Paulo até chegar a Cabreúva, tá? Já no interior de São Paulo. Neste trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Por isso que ele diz que é um rio morto, tá? Considerando a análise dos textos. Veja que ele considera isto aqui um texto e ele considera isto aqui um texto, tá bom? Geralmente, nas questões de ciências humanas do Enem, ele bota lá texto 1 e coloca. Porque vocês vão compreender que nas linguagens, né, as figuras fazem parte de uma habilidade, né, a interpretação. Considerando a análise dos textos, a condição atual deste rio tem como origem a valorização do sítio urbano, isso quer dizer da área urbana? Não, né, pessoal? Extinção da vegetação nativa? Eu já vou até parar aqui, não, né? Também não. Porque a situação do rio não é o assoreamento do rio, nem nada, é a poluição do rio. Recepção de densa carga de dejetos. E vocês sabem, né? Quantas vezes vocês já viram em noticiários, né? Vamos citar aí da Globo, da Bandeirantes, quando o rio Tietê está soltando aquela espuma branca em função de diversos poluentes, alguns deles muito pesados, química muito pesada, e forma aquela espuma densa. É porque não são tratados. Raras são as indústrias que tratam o seu dejeto industrial para jogar no rio Tietê. Então aqui nós já temos a resposta certa. Captação desordenada do regime pluvial. Cara, é uma outra situação da cidade, né? Que quando chove não consegue
o escoamento dessa água, porque tem muito concreto, mas isso é uma outra questão, tá? De urbanização. A expansão do uso de defensivos agrícolas, não, né? Não na parte urbana, né? Se fosse um problema na parte rural, poderia ser agrotóxicos que estão sendo jogados no leito do rio. Tá bem? Então, resposta certa, a letra C. Eu acredito que foi uma questão bem fácil, tá bem? Vamos lá? Ainda Enem 2020 é a questão de número 63. Vocês já perceberam, né? Vocês já perceberam que essas questões do Enem, elas, e de humanas, não são questões complexas. E vou te dizer, tirando ali algumas questões de filosofia, sociologia, a prova de ciências humanas é uma prova que dá tranquilamente, com um pouco de esforço, fazer 35 acertos. E tu tem que buscar isso. Em algumas situações, quando tu começa a compreender, já de antemão, tu olha para a questão e já sabe, eu sei o que ele está pedindo. Eu sei que ele está pedindo tal competência, tal habilidade, e tu já sabe como o Enem vai te cobrar isso aí as questões passam a ser mais fáceis ainda. Voltamos então, olha só, mas elas são longas as questões, né? Texto 1. O aumento dos casos suspeitos de febre amarela, então está falando de uma situação de uma doença, em Minas pode estar relacionado com a tragédia de Mariana. Vocês lembram, né? A barragem que cedeu e matou muitas pessoas, né? Até hoje a Vale não pagou a indenização para as famílias das pessoas mortas, que seria o mínimo que poderia fazer. Em 2015, olha só, 2015, já vamos daqui um pouco fazer 10 anos. Segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Chan, a hipótese, ela disse isso, né? A hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras, que identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte dessa região é próxima ao Rio Doce, afetada pelo rompimento. Então tá, ela deu uma explicação científica e vamos além. Texto 2. Por outro lado, bom, agora tu já sabe. Neste momento tu já sabe que são textos contraditórios. Por outro lado, não é corroborando, não, é por outro lado, isso quer dizer, já vem chumbo em relação ao primeiro texto. Por outro lado, Sérgio Ribeiro considera remota, olha, está dizendo o seguinte, tudo aquilo que que a bióloga Márcia falou, ele diz, remota a possibilidade da influência da tragédia de Mariana. Neste surto, a febre amarela em Minas Gerais. A febre amarela é uma doença de interior de florestas. O mosquito que transmite e põe os ovos nas cavidades de árvores e bromélias. É um mosquito de estrutura de floresta. Ele não se relaciona muito com grandes corpos de águas, rios, tá? Está na floresta e não nos rios. E com rios, tá? As cidades afetadas pela doença estão em uma região onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta, diz o biólogo. Então o biólogo diz o seguinte, é uma região de floresta, então está muito mais associado à floresta do que propriamente uma possibilidade de ter sido pelos dejetos da tragédia de Mariana. Sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência, tá? Isso aí a gente já viu até pelo outro lado, né? Quanto à poluição dos rios locais, identificação da área afetada, destruição da vegetação nativa, aparecimento de enfermidade endêmica, surgimento de comunidades abrigadas. O texto está falando aqui, ó, eles são divergentes quanto ao aparecimento de enfermidades endêmicas. Apesar de tudo isso poder ser real, tem a poluição dos rios? Tem. E eu concordo que ele está falando que é pouco provável que a poluição do rio seja, mas ele está falando aqui que elas divergem sobre a situação desta endemia. Então, resposta certa, a letra D. Ok? Show de bola! Vamos para a questão de número 86, Enem 2020 ainda. A demanda mundial para a produção de alimentos aumenta progressivamente as taxas e a taxas muito altas. Então, isso quer dizer, vai pressionando a matriz produtiva de alimentos. Quer dizer, o mundo começa a consumir mais alimentos e isso pressiona, sob maneira, a estrutura de produção. Atualmente, a maioria dos países, continentes e regiões, a água consumida de agricultura é cerca de 70% da disponibilidade total. Isso quer dizer, tu imagina, de todo o Brasil, ele está dizendo, vou te dar um exemplo do Brasil, 70% da água consumida por todo o Brasil é disponibilizada para a agricultura. Para que haja redução da pressão sobre o recurso natural mencionado, que é o recurso hídrico, que é a água, a expansão da agricultura demanda de melhorias.
da fertilização do solo, poxa, não tem nada a ver, né? Fertilização do solo, tu vai ampliar, na verdade, a situação química. Ou os cuidados com a terra, de movimentação de terra, de uso de terra intercalado, né? Ano sim, ano não. Escoamento hídrico do terreno. Não, a gente não está falando do escoamento, a gente está falando porque utiliza-se tanta água. Manutenção de poços artesianos, não, porque a água continua sendo consumida. Eficiência das técnicas de irrigação, aqui está. O que acontece? Muita dessa água, assim como na cidade, né? Tem regiões do Brasil que mais de 60% da água é perdida na distribuição, nas cidades. E no campo acontece a mesma coisa. Os sistemas de irrigação, eles são muito precários. Então, tu tá levando, por exemplo, 10 metros cúbicos de água, mas para a plantação acaba chegando, por perdas, por vazamento, por ineficiência do processo, acaba chegando 2 metros cúbicos, 20%, 30%. Então, vai ter que se estudar, porque ele está falando da água. Então, eficiência das técnicas de irrigação, porque a água vai estar ali. Então, eu tenho que melhorar a produtividade, eu tenho que melhorar a eficiência disso. Velocidade das máquinas colheitadeiras? Não. Então, olha só para tu entender. Os tipos de irrigação. Tu tem a irrigação superficial, possui baixo consumo de energia, olha só. Uma potencialização da fotossíntese nas folhas baixas devido ao reflexo. É ideal para solos com declive, óbvio. Solos com declive, a água vai ter maior penetrabilidade e vai escoar por densidade. Por gravidade, desculpa. Irrigação subterrânea. Método que se adapta a diferentes tipos de solo. A facilidade na aplicação de fertilizantes com a fertirrigação. Isso quer dizer, ela vai por baixo da terra e ali a água vai saindo por poros que tem nessas mangueiras, nesses ductos, e ali tu já coloca também os fertilizantes. Então, ele já vai na veia, né? Tu não joga por cima e depois precisa da penetração deles no solo. Ele já vai direto, tá? Porém, diminui a profundidade das raízes, óbvio. Por que diminui a profundidade das raízes? Porque onde está esse ducto, ele vai estar alguns centímetros abaixo da terra, as raízes não passam por aí porque é ali que elas se alimentam. Irrigação por aspersão. Isso, olha só, lá do alto, né? Quando a água é jogada lá de cima, permite um elevado controle da lâmina de irrigação e a aplicação de fertilizantes com a fertilização. Olha só que interessante, porque também é um ducto, só que tu coloca os fertilizantes e ele joga por lá. Por que é legal? Porque tu consegue pegar uma área ampla de água bem ralinha, né? Então, como se fosse, como a gente chama assim, uma garoazinha. E isso é muito bom para as plantações, tá bem? Pode ser prejudicada pelo vento, óbvio. Se tu pega uma época que o vento sempre está indo para um lado, praticamente tu vai ter dificuldade de irrigação em toda a superfície. Irrigação localizada, como diz, tem um menor consumo de água e energia. Ó. É adaptável a qualquer tipo de topografia. Também proporciona alta performance. Então, essa é a ideal. Ó. Irrigação localizada. Tu vai irrigar por cima. Geralmente se utiliza muito isso nas produções intensivas em estufa. Então, resposta certa, letra D. Ok? Vamos lá. Questão de número 52, Enem 2021. Questão de número 52, Enem 2021. Vamos lá. A circulação geral das massas do planeta. Tu sabe que o planeta ele tem sempre as suas massas desse fluido, né, desse ar, né, essas massas atmosféricas, em constante movimento. Em constante movimento. Tanto que em algumas situações vocês já vão perceber que a viagem de ida de um avião para a Europa, ou a viagem de volta do avião para a Europa, dependendo de onde ele vai e de onde ele parte, pode ser maior ou menor, porque os ventos estão de leste para oeste ou de oeste para leste. Tá? Eu estou dizendo macroventos. Tá? Essa macro movimentação de ar. Porque tu sabe que, assim, ó, em cada localidade tu tem micro situações de zonas de alta pressão e baixa pressão. Na tua cidade tu tem algumas classificações, ó, naquela região de Planalto é uma região de baixa pressão, na região de planície. Mas agora a gente vai analisar a Terra como um todo. E a Terra como um todo ela tem uma característica. Na linha dos trópicos, na linha intertrópicas, né, na linha ali da linha do Equador, nós temos zonas de baixa pressão. E o cara vai dizer, como é que eu sei que é zona de baixa pressão? Primeiro, existe uma concentração de umidade muito grande, quer dizer, chove bastante. E se chove bastante, o que acontece é uma zona de baixa pressão e essa corrente ela se direciona para o centro. Isso quer dizer, ela migra aqui, ó, para o centro. É uma zona de, olha aqui, ó, B, ó, baixa
pressão, tá bom? Então, olha aqui, ó, são os famosos ventos alísios, ó. Aqui, ó. Então, isso aqui é uma zona de baixa pressão. Isso quer dizer, o vento frio, ele está descendo, é ou não é? Tá, ok? Então, vai criar uma situação aqui de maior umidade, isso quer dizer, vai ter nebulosidade e, consequentemente, mais chuvas, tá? Aqui já é uma zona de alta pressão, ó. Zona de alta pressão, tá bem? Então, basicamente isso, tá? Então, vamos lá. E depois nós vamos fazer algumas questões a mais, porque sempre não, mas tem alguma recorrência de questões que aparecem, geralmente aqui, as correntes de vento do planeta Terra, de maneira global, né? A imagem ilustra a ação de um agente natural no planeta, caracterizado por, então aqui, ó, tá? Inversão sazonal de fluxos atmosféricos nas zonas temperadas. Não há inversão, tá? Formação de baixa pressão na linha do Equador. Aqui sim. Aqui sim. Sempre vai ser assim, ó. Tá? Ah, mas então me explica o El Ninho e Laninha, porque o El Ninho também prova. Não, cara, cada situação tem um resultado numa determinada região do planeta. Então, o El Ninho tem mais chuvas aqui no Brasil, na região sul, e seca na região norte. Agora, Laninha, ao contrário, mas aí é uma situação do aquecimento das águas do Pacífico. Tá? A Laninha e o El Ninho é uma relação aqui, ó, desse aquecimento dessa região aqui, ó, da água do Pacífico, que aquece o vento. Então aí vai ter um comportamento anômalo, tá bem? Expansão das brisas, não. Movimentação constante de frentes frias para o Polo Sul. Cara, pensa bem. As frentes que vêm do Polo Sul, frias, elas estão subindo, né? Tanto que as frentes frias vêm de baixo, né? Tu nunca vai ver uma frente fria vindo dos trópicos. Tá? Então é totalmente o contrário. Ascensão do ar aquecido nas regiões anticiclonais? Não. Tá bem? Anticiclonais é aquelas que não têm ciclone, então não está certo. Então, assim, a formação de baixa pressão na linha do Equador. Aqui, ó, tu vai saber, sempre aqui é uma região de baixa pressão. Tá bom? Feito? Olha aqui, apareceu até aqui, ó. Células de Hadley, tá bem? Que é essa relação de formação de nebulosidade pelos ventos alísios, tá bom? Feito, questão bem legal, e a gente já pôde aqui entender o que é uma zona de alta pressão, né? O vento é jogado para fora. Depois nós vamos em outras questões ver como é que se comporta verticalmente, tá? Vamos adiante. Questão de número 80, Enem 2021, tá? Questão 52, questão número 80. No semiárido brasileiro, o sertanejo desenvolveu uma acuidade. Acuidade, o que significa acuidade? Acuidade é prestar atenção nas coisas, a prestar atenção em praticamente tudo que está à sua volta. Detalhada por observação de fenômenos ao longo dos tempos, presenciados pela natureza, em especial na previsão do tempo e do clima. Tá? A gente sabe que tempo e clima tem a diferença, mas não é a questão aqui no momento. Utilizando como referência a posição dos astros, olha só, quase são os maias aqui, né? Constelação e nuvens, tá? Conforme os sertanejos, a estação vai ser chuvosa quando a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha por trás de uma barra de nuvens. Mas se surgir prateada, o sinal é de seca. O cara diz, mas parece meio empírico, né? Parece meio folclórico. Mas folclórico ou não, na maioria das vezes, essas avaliações folclóricas elas funcionam. O texto expõe a produção de um conhecimento que não é científico, né? Que se constitui pela técnica científica? Justamente não. Pela experiência perceptiva, sim, porque se a acuidade é prestar atenção nas coisas, resposta certa, sim. Negação das tradições? Justamente o contrário. Padronização culturais? Não. Uniformização das informações? Não, porque isso aqui é perceptivo, né? Tá bom? Então, resposta certa, a letra B. Questão 80, essa aqui é Enem 2021, só quero que tu entenda o seguinte, ó, essa aqui é Enem 2021, aplicação regular, e quando estiver nessa pontinha aqui, é Enem 2021, segunda aplicação, ou PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, tá? Então, vamos lá. No infográfico, que é este cara aqui, ó, tudo isso aqui é o infográfico, a interferência antrópica, antrópica, tu vai ter que chegar a uma conclusão. Antropologia, né, no estudo do homem, então antrópica é a ação do homem, tá?
nos elementos da natureza. Então, é essa ação do homem nos elementos da natureza. Então, ele diz assim, ó, é marcada pela... Vamos ver o seguinte, ó, aqui ele diz assim, ó, todas as relações, tá? Aqui, ó, todas as relações. E o que elas sugerem? Então, por exemplo, o ar poluído, e aqui tu pode ver que existe uma poluição, né? Tá? Que são as partículas atmosféricas. Então, o ar poluído, aqui estão as chaminés, né? Da zona industrial. Tá bem, ó? Aqui nós temos as ferrovias e área de baixa densidade. Aqui nós temos as escavações. Aqui nós temos lixões e entulhos. E aqui nós temos florestas. Então, tu percebe que o ar poluído, ele está em tudo. O ar poluído, ele tem grande dispersão, tá bom? Ar aquecido, só até aqui, a zona industrial. Já passa aqui nas demais zonas, não tem ar poluído. Então, é isso que a gente vai avaliar. Então, elevação da temperatura na zona industrial, vamos ver onde é que está aqui, ó. Ar aquecido, sim. Elevação da temperatura na zona industrial, sim, ó. Tá? Então já está certa, mas vamos analisar as outras, para não ter dúvida. Alteração na modelagem do terreno florestal, tá? Olha só, a gente está falando de solo, né? De solo, tá? Então ele diz assim, alteração na modelagem. Eu estou aqui na eutrofização e eu estou no solo compactado e impermeabilizado. Não chega na zona florestal, tá? Só na zona florestal só chega aqui o lençol freático rebaixado. E não estamos falando de lençol freático de recurso hídrico. Então tá errado, tá bem? E isso a gente vai fazer em todas. A concentração de ar poluído em aterro sanitário. O detalhe é o seguinte, ele nem falou aqui aterro sanitário. Ele só falou lixão e entulho. Aterro sanitário é diferente, né? Tu cava, faz impermeabilização do solo, deixa ponto para churume. Então não é também. Ele nem colocou aqui aterro sanitário. Impermeabilização do solo em local pouco povoado. Cara, é o seguinte, ó, em local de baixa povoada, ele está dizendo que vai ter impermeabilização do solo. E não tem, porque aqui tu vai ver, ó, solo compactado não chega nas zonas de baixa densidade. Tá? Então, errado. Preservação da vegetação intocada no espaço arborizado. Olha só, eu vou te dizer o seguinte, ó, não tem como nós sabermos se isso aqui foi intocado, porque se já tem lixão, já tem zona de baixa densidade, pode até ter floresta, mas nós não sabemos. Eu não liguei o ar-condicionado e agora comecei a suar, mas agora vai. Não sei se estou com o meu ar-condicionado aqui, eu vou ligar, tá? Agora sim. Então, tu vê bem, essa questão, ele nem chegou a falar se era intocado ou não. Mas como ali, ó, com exceção da floresta, todo o resto, ele deve ter sido tocado. Então não dá para tu afirmar. Então também está errado a letra E. Então resposta certa, letra A. Questão de número 82, agora já Enem 2022. Vejam só, a gente está falando questões de relevo, de clima, de solo, né? Enfim, de recursos hídricos, é tudo geografia física, mas você vê que todas as questões do Enem têm essa pegada. Todas as questões do Enem têm essa pegada de meio ambiente, de questões climáticas, que não é o clima em si, são questões climáticas, né? Aquecimento global, a gente não fez nenhuma até agora, mas aqui, mais uma vez, vai falar de um tema recorrente, essa aqui sim, recorrente. Então ele mostra diversas figuras aqui, ó, tá? Em situações distintas. Aqui tu tem bastante vegetação, então tu tem bastante evaporização, tá? 40%. O escoamento superficial, 10%, quer dizer, a água consegue ter capilaridade, a água consegue penetrar o solo, então ela tem bastante infiltração. Perfeito, tá? E aqui, ó, a mais profunda ainda, 25%, fechou 100%, tá bem? Tá ótimo. Agora, quando tu tem menos vegetação, ó, tem menos, tu tem menor evaporação, tá? Tu tens maior escoamento superficial, né? Tu já vê que tu já começa a ter paralelepípedo, já pode ter um pouco de concreto. Tu tem menor infiltração superficial e tu tem menor infiltração profunda. Agora, quando tu já tem praticamente nada de vegetação em algumas casas, tu tem menor evaporação, tu tem maior escoamento superficial, tu tem menor infiltração superficial e maior aprofunda. Menor aprofunda. Então, quanto mais industrializado, menos a água tem capilaridade. Isso é um problema, porque a água tem que entrar no solo. Então, a água está evaporando menos, está penetrando menos e está escoando de maneira linear, de uma maneira mais acentuada. E agora aqui sim, ó, chegamos na metrópole, ó, só construções. Ó, evaporando pouquíssimo.
escoando 55%. A água não consegue entrar no solo e não consegue evaporar. E a penetração, a capilaridade muito pequena. Então tá. A intensificação da ocupação urbana, essa sequência que a gente viu nessa questão, afeta de forma imediata quem? O nível altimétrico? Não, ele nem falou disso. O ciclo hidrológico? Sim, o ciclo da água, né? Ciclo da água, resumidamente, depois a gente vai trabalhar mais específico em questões de ciclo da água. Tem que evaporar, tem que chover, tem que capilarizar, tem que evaporar. Esse é o ciclo da água, que ele é constante. Esse ciclo da água é que proporciona, por exemplo, tu ter energia hidrelétrica como considerado uma energia renovável. Por quê? Porque tu só depende do ciclo da água. Padrão climático? Não. Tectonia? Poxa, falando em placas tectônicas aqui, né? Nessa profundidade de crosta, não, né? Estrutura das rochas? Não, porque ele não está falando de estrutura das rochas, sim da ocupação urbana. Tá certo? Questão de número 83. Opa, só um pouquinho. Questão de número 83 é a nossa última questão da série. Radiação solar global horizontal média anual. Então tu vai ver aqui, ó. Quanto mais esbranquiçado, maior é a exposição solar, porque maior é a produção de energia por metro quadrado. Quanto mais escuro, menor. Óbvio, tu percebe aqui, ó, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina não tem grande produção. Por quê? Porque os invernos são muito longos e com pouca exposição do sol. Lembra que a Terra ela tem uma inclinação e quando é o inverno para cá, né, a Terra fica invertida, né, o norte fica virado para o sol. E depois nós temos aqui na região amazônica, com grande vegetação, né? E nós temos essa região aqui. E é óbvio, a gente sabe que essa região aqui é uma região de seca, de pouca vegetação, então ela tem alta incidência de radiação solar. Então, a característica regional que justifica maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida. Então, aqui tem uma reduzida o quê? Declividade do relevo? Não é isso que interfere, tá? Extensão longitudinal? Não. Não é isso que interfere. Nebulosidade atmosférica? Isto sim. Aqui é uma região de baixa nebulosidade atmosférica. Aqui nós estamos falando da Caatinga, do sertão, ela não é. Então, irregularidade pluviométrica, cara, não é a regularidade ou irregularidade pluviométrica que faz com que tenha sol com mais tempo ou com mais verticalidade, tá? Influência da continuidade? Não, então é a nebulosidade atmosférica. Isso quer dizer, nós temos a reduzida nebulosidade atmosférica, tá bem? Bom, então fechamos aqui mais um ciclo, né? O nosso ciclo de aulas de geografia, de ciências humanas, né? E essa parte aqui de geografia física. Espero que vocês tenham gostado. Depois me digam como é que vocês foram nessas questões e voltaremos com mais uma série de questões de ciências humanas, tá bem? Beijo no coração de vocês, tchau, tchau!